Mas ele pegou, fez isso, colocou o material e dobrou o resultado financeiro que ele teria ali. Isso que é legal, porque tem gente que não aplicou na aula 1, aula 2, não aplicou, mas tá vendo a galera comentando sobre o resultado deles. Aí ele fica incomodado, ele fica, será que é verdade mesmo? Vou aplicar então, vai. Exatamente. Aí testa e tem resultado. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em eletricista fora do padrão, verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E hoje nós vamos compartilhar tudo que deu certo, que gerou mais resultado para os eletricistas independentes que participaram da turma 1 do projeto Agenda Cheia, né, Gabs? Exato. É isso aí. Então, antes de mais nada, já vou avisar você que se você quiser participar do próximo projeto Agenda Cheia, ou seja, próximo sequência de 4 aulas ao vivo, aprendendo a aumentar o seu resultado mesmo com a mesma quantidade de clientes, então o link vai estar na descrição ou em algum lugar desse vídeo. Vem aqui, procura a gente, pergunta ou digita projeto aqui em algum lugar, faz o que você precisar fazer. É projeto mesmo que tem que digitar? Isso. Pode ser, né? Pode ser. Se tiver no Instagram, na verdade. Mas tudo bem. Você vai descobrir. Clica aí, vem participar porque foi incrível. Foi incrível. Foi. Vamos lá, então. Vamos começar esse podcast nosso de hoje aí. Vamos lá, Gabs. Bora. Everton, tem muito curso aí que promete, a pessoa faz, só que não tem resultado. O projeto Agenda Cheia, ele traz resultado para o eletricista independente? A gente tem provas disso? Cara, vamos lá, né? Isso é uma coisa que eu me orgulho muito aqui na Sala da Elétrica, né? Então a gente observa, não vou falar de concorrentes nem nada, mas assim, é difícil a gente encontrar pessoas com tantos depoimentos em vídeo de alunos igual nós temos aqui. Sim. Sei lá, acho que a gente passa dos 300, 400 de todos os nossos treinamentos. E aí o projeto Agenda Cheia foi uma iniciativa nova para que a gente pudesse reformular o que a gente chamava antes de Jornada Elitista Independente. E lá a gente já tinha muito resultado. Muito resultado. Era muita gente que participava das aulas, que mandavam para nós, dentro do WhatsApp ou nos comentários dos vídeos, o que estava acontecendo. Cara, o projeto Agenda Cheia agora que a gente fez, que foi com mais intensidade, ao vivo, no Zoom, ou seja, olhando no olho do eletricista, uma verdadeira imersão ali, né, durante esses 4 dias, trouxe diversos resultados, cara. Diversos. Então eu vou compartilhar alguns aqui, e aí eu queria até comentar sobre isso, mas diferente dos outros projetos ou tentativas de projetos que a gente vê por aí, a Sala da Elétrica ela consegue fazer algo surreal, onde a gente ensina. A gente sempre vende alguma coisa no final, né, Gabriel? Sim. Então a gente sempre tem um produto para ser oferecido. A gente é uma empresa de treinamentos, então a gente vende treinamentos, mas a gente entrega com intensidade em cada aula, de maneira com que ele possa aplicar no mesmo dia. E isso que é o legal. Então a gente faz a aula 1, na aula 2 já tem resultado da aula 1. Sim. Isso é incrível. Faz na aula 2, no dia 3, na aula 3, já tem resultado da aula 2. Sim. E aí o que acontece? As pessoas vão tendo resultado, vão compartilhando o resultado e motivando todos os demais a também ir lá e fazerem. Isso que é legal, porque tem gente que não aplicou na aula 1, aula 2, não aplicou, mas tá vendo a galera comentando sobre o resultado deles. Aí ele fica incomodado, ele fica, será que é verdade mesmo? Vou aplicar então, vai. Exatamente. Aí testa e tem resultado. Exato. Depois, quando as aulas tudo acabou, ele vem e fala, Everton, tive resultado. Exato, exatamente. E aí, é claro que não é 100% das pessoas que aplicam, né? Infelizmente, de todo mundo, a gente teve 300, quase 400 pessoas, né, participando do projeto Agenda Cheia. Sim. Eu não sei de fato quantos que vieram nas aulas, né, mas vamos supor que metade disso compareceu em pelo menos uma das aulas. Não é todos esses 50% que aplicam. Os que não vêm na aula, imagina, né? Não aplica mesmo. Mas a gente consegue provar durante o processo que se você fizer o que tem que ser feito, cara, dá muito resultado. Muito resultado. Sim. Né? E aí é legal a gente contextualizar para quem não sabe o que é o Projeto Agenda Cheia. Eu acho que tem esse contexto também. As pessoas estão ouvindo a gente e não sabem o que é o Projeto Agenda Cheia. O Projeto Agenda Cheia são 4 aulas onde a gente ensina você a utilizar os recursos que você já tem sem precisar de novos clientes e ganhar mais dinheiro. Sim. E vocês conseguem fazer isso durante as aulas? Consegue fazer isso durante as aulas. Então a gente começa, por exemplo,
Na primeira aula a gente fala sobre Google Minha Empresa, o antigo Google Meu Negócio, né? Google Minha Empresa. A gente fala também sobre venda de material agregado na prestação de serviço de pequenos reparos. E a gente também fala sobre precificação. Sim. Na aula 1. Então a gente prepara. A ordem é inversa, né? A gente fala primeiro de precificação, tal e tudo mais. Aí, as pessoas vão atender reparos no dia seguinte e já aplica a técnica para conseguir fazer a venda de materiais junto com o reparo. Uhum. Não foi incomum as pessoas dobrarem o resultado financeiro por aplicar essa técnica. Sim. Então ia vender um reparo por R$200, com a venda de material agregado, aumentava o faturamento para R$400. Talvez o lucro não aumente R$400. Então vamos lá, aumentou o faturamento, a transação R$400. Só que aí ele ganhou mais R$100 por causa da venda. Então, uma coisa que ele ia ganhar 200, ganhou 300, 50%. Se esse cara, ele ganha, por exemplo, R$3.000 por mês, seguindo nessa ordem, ele vai aumentar no final para 4.500. Sim. Ou seja, já é um salto significativo. Se você vende 10 mil, a probabilidade de fazer 15 mil. Certo? Na aula 2, a gente fala sobre algumas técnicas também. A inspeção gratuita. Qual foi a outra que eu falei na aula 2? Inspeção gratuita e... Caramba, fugiu agora da memória. Fugiu também. Foram sempre 2. Na primeira foi 3, na segunda foi 2. Isso. E as 7 passos do orçamento incontestável. Isso. Então a gente falou sobre a inspeção gratuita e os 7 passos do orçamento incontestável, né? Como elaborar um orçamento com precisão. Por mais que a gente tenha um aplicativo chamado orçamento incontestável, o termo orçamento incontestável não é o aplicativo em si, é como elaborar o orçamento. E tem podcast aqui falando sobre como fazer. Tem. A inspeção gratuita amplifica o resultado da visita técnica, que pode gerar até 20 vezes mais o valor da visita técnica. Uhum. Visita técnica não, perdão, pequenos reparos. Você vai vender isso para todo cliente que você for atender? Claro que não. Mas, vamos supor que de cada 10 clientes você consegue converter um, você dobra ou triplica o seu resultado financeiro no final do mês. Uhum. Isso é importante se atentar. Já na aula 3 a gente fala sobre a venda de serviços para ex-clientes e a gente faz uma análise aprofundada do Google Minha Empresa de um dos participantes. E também foi top demais. Uhum. Foi top demais. Então isso aí é o Projeto Agenda Cheia. Quer participar? Eu já falei, o link tá aqui na descrição. Ou se você tá vendo no Instagram, digita projeto aqui nos comentários. Exato. E Everton, qual que foi o resultado que as pessoas que você comentou na aula 1, eles já tinham um resultado, quando eles vieram na aula 2 já estavam falando do resultado da aula 1. Quais são esses resultados que tiveram já na aula 1? Legal, olha só. Na aula 1, nós começamos o dia falando sobre precificação, depois a gente foi para Google Minha Empresa e depois a gente falou sobre a venda de material agregado. Sim. Nós tivemos alguns resultados lá. Eu posso até citar aqui o resultado do Lima, né? Que foi um desses que teve resultado imediato, vamos dizer assim, com a questão do Google Meu Negócio, por exemplo, né? Olha só o que ele falou para mim no áudio aqui, ó. Deixa eu ver se é esse áudio aqui mesmo. Olá, Everton, beleza? É esse mesmo. Então, referente aos trabalhos, começou a aparecer mais o chamado pelo Google, né? Por consequência disso, também aumentou a avaliação. Olha Estamos lá. aí nessa pegada. Graças a Deus tem dado certo aí. Entrado em contato também com os antigos clientes, né? Já aplicou tudo. Tá pedindo avaliação. E é isso, graças a Deus tá acontecendo. Também venda de serviço com material agregado, né? Então, tem dado muito certo. Olha só, na verdade ele falou assim, ó, ele reotimizou o Google Minha Empresa e já começou a chamarem mais ele. Aqui ele não falou, não foi específico em quantos. Só que ele me mandou um vídeo aqui, um vídeo da captura de tela do celular dele, mas tem, só nesse intervalo aí de menos de uma semana, tem quase 10 novas avaliações, porque o que ele fez? Ele pegou, né, otimizou o Google Meu Negócio, já começou a aparecer novos serviços e ele também começou a solicitar avaliação para ex-clientes, coisa que ele não fazia antes. Sim. Cara, surreal esse resultado aqui. Claro que eu tenho que fazer do jeito certo, Sim. né? Senão não tem resultado. Ou tenho pouco resultado. O fato é que, quer saber do jeito certo, você vai ter que participar do Projeto Agenda Cheia, né? Exato. Então, o da aula 1 foi, eu acho que um caso legal aqui de comentar é o Lima, por mais que ele também depois tenha tido o resultado com conteúdos das aulas 2 e 3 também. Sim. Depois eu posso até falar sobre isso. O legal do Google Minha Empresa é que ele não precisa investir nada para ter mais resultado. Claro, tem a parte paga lá, só que ele não é obrigado a investir.
Sim. Ele, com a parte gratuita, ele já consegue novos clientes. E caso ele queira, com esses novos clientes, investir no anúncio ou investir em compra de material. Exatamente. Pra fazer o kit, que a gente falou, kit reparo lá, que a gente falou. Exato. Exatamente. Então, sem investir dinheiro e sim tempo em otimizar o Google Minha Empresa, ele já consegue esse resultado que o Lima conseguiu. Exato. Ele consegue. E eu digo mais, ô Gabriel, olha só, eu não preciso nem... Você foi cirúrgico aqui, né? Você consegue pegar esse dinheiro e investir em material para que você consiga fazer as ofertas de material junto com sua mão de obra, certo? Certo. Só que eu posso ir além. O Edson não precisa investir no material se ele não tiver o dinheiro. Ele pode atender o reparo, porque não, o que acontece? Como que é a rotina de um reparo, por exemplo? Tô falando de reparo porque para você entender que você pode ganhar mais dinheiro mesmo sem ir atrás de novos clientes. E às vezes, eu não recomendo muito você pegar projetos grandes e colocar o material junto, que você pode errar. E se errar nessa etapa, pode ser complicado. Então, Sim. assim, vem participar do projeto Agenda Cheia que você aprende mais detalhado. O fato é que, olha só, ele vai lá e atende um cliente e tem ali o reparo para fazer. Ele pega e, com base no que ele está vendo ali, ele consegue falar para o cliente que ele fornece o material e fazer a aquisição do material junto com a proposta, junto com a aprovação do cliente. E aí ele pega o material e repassa para o cliente. O fato é que as pessoas ficam com medo de fazer isso porque falam assim, poxa, mas aí eu não vou estar usurpando o meu cliente, porque eu vou comprar um material, comprei por 100, repasso por 135, porque a gente fala aqui no mínimo 35% de lucro que você tem que colocar de margem, né? Sim. Por mais que o cabo elétrico dobra, se você tiver o cabo, depois eu explico mais sobre isso. Mas, ele falou, mas será que eu vou estar enganando meu cliente? Cara, você está sendo monetizado pelo seu trabalho. Você está indo lá comprar, você está indo lá fazer toda essa parte de tramitação para o seu cliente. Sim. E Então, o cliente tem a opção de, não quero com material. Exatamente. Ele tem a opção. Exatamente. Olha só que interessante, né? Tem o depoimento do Jodaci também, né? Uhum. Que ele postou um vídeo. Eu vou mandar esse vídeo. Manda esse vídeo depois pro Bruno para ele colocar aqui enquanto rola o áudio aqui. Beleza. Então eu vou deixar o vídeo rolando. Deve ter 55 segundos. Não, acabei de ver aqui, ó, 55 segundos. Então, olha só o que o Jodaci falou aqui, ó. Vou pôr o áudio, aí o Brunão coloca o vídeo na tela aí pro pessoal, tá bom? Pode Beleza. ser, Brunão? Olha só. Meus amigos eletricistas, sou o Jodaci, eletricista aqui em Redenção, no estado do Pará. Quero aqui agradecer a Sala da Elétrica, nosso professor Everton Moraes, com o projeto Agenda Cheia, para nós eletricistas, né? Nós nos auxiliando, nos dando aula aí num curso abençoado. Eu já aprendi a fazer meu orçamento diferenciado, correr atrás de mais clientes, a gente está no Google, né? E eu quero falar para vocês que nesses 3 dias de aula, eu já conquistei mais de 5 clientes aí, fazendo uma meta boa, um valor bem expressivo acima da mão de obra que eu estava fazendo. E tá aqui atrás de mim uns perfis de LED que eu vendi. Aqui é um PU de 8mm com a fita de LED neon que eu tenho, compro já o rolo fechado e vendi a minha mão de obra pro cara, e no orçamento que eu fiz já coloquei já o material. Consegui efetuar a venda com sucesso, dobrando aí mais de 100% do meu valor que eu iria ganhar somente com a mão de obra. Muito obrigado e tamo junto. Vocês entenderam o processo aqui? Olha só, o que acontece? Vamos ser bem específico aqui, né? Ele falou que acompanhou as 3 aulas, e aí ele falou que ele melhorou a parte de precificação, ou seja, ele pegou o conteúdo da aula 1 e estruturou a precificação e foi vender um serviço. Sim. Ele conseguiu ele falou mais de 5 clientes, vamos falar, 5 clientes em 3 dias. Sim. Cara, isso aí quando a gente fala que é projeto Agenda Cheia, a gente não tá brincando. Uhum. Aí o que acontece? O Jodaci foi lá. Primeiramente, eu quero parabenizar o Jodaci aqui. Por quê? Porque ele foi lá e fez acontecer, cara. Ele foi lá, assistiu e pôs em prática. Porque não adianta nada você vir assistir e não pôr em prática. Beleza? Certo. Então o link tá na descrição, mas clique se você tiver competência para assistir, aprender e colocar em prática. Ponto. Não tô falando que você não vai fazer isso, mas se você não fizer, você tá pecando contra você mesmo, né? Perdendo tempo. O Jodaci foi lá, assistiu, entendeu, precificou novamente, foi fazer um orçamento da parte das fitas LEDs que ele mostrou aqui no vídeo. Nesse momento, o que ele fez? O que ele faz? Ele precifica, elabora um orçamento para aquela ação. Esse orçamento elaborado, ele inclui os materiais dobram o resultado financeiro dele. Ele consegue dobrar, colocar 100% ali de dinheiro no bolso, a mais do que ele faria se ele entregasse só o orçamento de serviço. E eu posso te dizer que esse dinheiro
se ele não tivesse participado do projeto Agenda Cheia, provavelmente ele não teria no bolso dele agora. Sim. Por quê? Exato. Porque ele teria feito o orçamento, ia ter vendido o serviço, e aí ele iria passar a lista de material para o cliente iria comprar, aí ele ia pegar esse material, e o cliente comprou o material, mandou na mão dele, ele ia fazer a instalação. Qual que é o problema disso? O problema é que, primeiro, você não ganha a margem que você colocaria se você é o responsável pelo material. Segundo, o cliente vai lá e compra errado, você tem que ter mais trabalho para ir lá trocar o material, para instruir o cliente a trocar o material. Sim. Terceiro, o cliente não tem, mesmo que você coloque ali a parte de marcas que você quer, o cliente não tem clareza a respeito da qualidade das marcas e ele vai ser instruído pelo balconista. Sim. Da loja de materiais elétricos e assim por diante. Cara, isso daí é um erro absurdo do eletricista. Porque você vai perder mais tempo, você vai fazer coisas que não estão alinhado com, de fato, um pensamento empreendedor que você tem que ter, e aí você vai perder dinheiro, perder mais tempo e fazer com que, na verdade, você não consiga ter um resultado que você merece. Sim. Cara, o Jodaci tá de parabéns aqui nessa estrutura. Ele usou o que a gente ensinou basicamente na aula 1 para fazer isso que ele fez aqui com o cliente dele. Sim. E o legal é que o projeto Agenda Cheia, a promessa dele já tá no nome, Agenda Cheia. Porque muito eletricista aqui, provavelmente alguns que estão escutando a gente, ficam por semanas sem cliente. Ou na semana só tem uma semana só com cliente e fica esperando o cliente novo. Por quê? Vive de indicação. Aí se não tem indicação naquele dia, naquela semana, não tem serviço. E aí o projeto Agenda Cheia vem exatamente para isso. O Jodaci prova isso, que ele lotou a agenda ali com 5 clientes. E legal que vai além. Porque o projeto Agenda Cheia, a promessa é agenda cheia. Sim. Só que ele não fez só isso. Ele aumentou o faturamento dele com esses novos clientes que ele conseguiu. Exatamente. Ajustou o preço que ele cobra. Exato. Começou a ganhar mais na mão de obra. Exato. E colocou material, ganhou mais e mais ainda. Sim. Ele ganhou mais e ainda dobrou. Né? Uhum. Ele ganhou mais porque ele ajustou a mão de obra dele. Só que não adianta só você aumentar o preço. Você tem que aumentar o preço e também criar uma estrutura de relacionamento com o cliente que aumente o valor percebido. Uhum. Porque senão você não vai vender, né? Simples assim. Então tem que fazer do jeito certo. Por isso que vem para o projeto Agenda Cheia. Mas ele fez isso, colocou o material e dobrou o resultado financeiro que ele teria ali. Sim. Que ele teria não, que ele teve, né? Oh, parabéns, Jodaci, muito bom, muito bom. E não foi só o Jodaci, não foi só o Lima. Tem mais uma aqui ainda. Quer ver só? Vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui quem eu posso compartilhar aqui. Tem mais. Tem o Smart Volt. Olha só, a história do Smart Volt é muito legal. É o Felipe Dias. Cara, o Felipe Dias, ele mandou uma mensagem pra mim assim, falando: poxa, Everton, não vou poder participar da aula 4, que é hoje, por sinal, o dia que a gente grava esse podcast, tá? Não vou poder participar da aula 4 porque eu tenho que acompanhar minha esposa numa consulta médica. Aí eu falei pra ele, cara, seguinte, a prioridade é o seu maior legado, é a sua família. Então a gente vai tentar gravar a aula, depois você assiste a aula gravada. Mas a prioridade é acompanhar a sua esposa. A aula vai ser boa? Vai ser muito boa. É melhor participar ao vivo? É melhor participar ao vivo. Só que tem que estar com a mulher lá, certo? Sim. Ainda mais nesse momento. Eu vou passar na consulta médica e tal e tudo mais. Ele me explicou um pouco o contexto, então eu sei bem o que acontece. Aí ele falou pra mim assim: olha só, Everton, seus ensinamentos foram ótimos. Acabei de fechar uma instalação do zero de uma casa de 150 metros quadrados e a automação dela. Uau. Aí eu falei assim: opa, vai lá, acompanha a sua esposa, tem que acompanhar a sua esposa, mas me fala aí como é que foi esse negócio, pô. Me conta mais. Aí ele colocou aqui, eu vou ler o que ele colocou inicialmente, depois eu mostro o áudio dele. Uhum. Ó, na nossa última aula eu estava fazendo o orçamento de instalação. Aí ontem, ou seja, na última aula ele estava elaborando o orçamento de instalação, certo? Uhum. Ele fez o orçamento para a elétrica dessa casa de 150 metros, usou os contextos que a gente ensinou dentro do projeto Agenda Cheia e ele pegou esses contextos aqui para elaborar o orçamento. Já saiu bem aí, porque aí melhorou a precificação e assim por diante. Sim.
Na última aula, estava fazendo orçamento para instalação. Aí, deixa eu ver aqui. Aí ontem, fui levar o contrato, orçamento e lista de materiais e mostrei os vídeos da instalação que eu fiz na minha casa para teste. O que ele fez? Ele foi lá no cliente, já estava aprovado, porque já levou o contrato e a lista de material pro cliente. Sim. Quando ele chega lá, ele fala assim: cliente, dá uma olhada nisso aqui que eu fiz na minha casa. Ele comprou um interruptor de 6 teclas e automatizou ali garagem, corredor, sala da casa dele. Ele falou: dá uma olhada nisso aqui, ó. Aí o cliente olhou e falou assim: cara, que legal isso. Aí ele pegou na frente do cliente e vendeu isso pro cliente. Um orçamento de R$8.000. Aí ele vira pro cliente e fala assim: olha, se você quiser, eu posso fazer a automação da sua casa por mais R$4.000. Ou mais R$4.000 de mão de obra. Eu faço a automação para você. E pasmem, né? Se você parar pra analisar, ele tá vendendo o conhecimento que ele tem, porque a mão de obra é praticamente a mesma para fazer uma instalação simples ou com automação. Sim. O que muda? Tem um neutro a mais nas tomadas, nos interruptores, tem a parte de inteligência de configuração dos interruptores e criação de cenas e tudo mais. Só que ele vai investir um tempo muito menor ali do que 50%. E ele aumentou em 50%, 8.000 para 4.000, aumentou em 50% o valor que ele vai ganhar na mão de obra. Aí, é óbvio, né? Ele me mandou vários vídeos aqui, né? Não vou mostrar os vídeos aqui, porque eu não tenho autorização nem do Felipe e nem do cliente dele, então não vou mostrar a casa do cliente aqui. Mas eu peguei, teve uma mensagem que eu falei: não, deixa eu ver como é que foi essa mensagem. Eu peguei aqui, ó, vamos ver o que eu falei pra ele aqui, ó. Cara, muito massa. Parabéns aí. Você... Foi uma mentoria. Ele se classificar de fato. Vamos pra cima. Faz o seguinte. Eu falei: como é que você vai comprar esses materiais pro seu cliente? Me dá esse feedback, porque se você já compra direto com a Nova Digital, beleza. Se não, eu vou te passar o contato da Nova Digital para você comprar com a Nova Digital, ficar mais barato ainda e você poder, na verdade, ganhar mais ainda dentro dessa venda aí. Porque para os nossos alunos, eu pego e passo ali, caso eu veja que tem uma performance, eu consigo encaminhar o contato do fornecedor direto. Então, da Nova Digital e da E-Casa eu passei para eles aqui. Legal. Né? Porque aí eu compro com muito mais... um valor muito melhor. Sim. E aí eu consigo comprar com valor menor. E esse valor menor, eu consigo aumentar minha margem sem o cliente reclamar tanto. Sim. Então o interruptor na internet custa R$100. Eu consigo comprar com valor menor, com a Nova Digital ou com a E-Casa. Coloco minha margem de 40% e fica quase igual da internet. Sacou? Saquei. Aí ele falou alguma coisa pra mim. Vamos ver o que ele falou. Tô almoçando agora aqui, né? Que eu entro às 6 da manhã. Então, cara... E tem um detalhe. Ele trabalha na indústria e presta esse serviço no final de semana. Vamos lá. Eu ia terceirizar essa compra pro meu cliente, né? Que eu ia mandar o link pra ele comprar de revendedor, né, no Mercado Livre. Hoje eu não tenho um fornecedor disso, né? A hora que ele falou assim, eu falei: não! Eu escrevi pra ele aqui, ó. Não! Eu falei assim: não, cara. Para com isso. Aí eu falei: ó. Faz isso não, pô. Faz o seguinte. Eu vou te passar o contato aqui da Nova Digital. Aí você chama eles, faz a lista de materiais. Porque ele já estava falando pro cliente comprar Nova Digital. Do material. E aí você coloca pelo menos uns 25% de margem em cima do preço que a Nova Digital vai te passar. Lá, você precisa comprar pelo menos mais de 10 unidades para poder comprar com eles. Mas aí vai ser mais de 10 unidades, entendeu? Então, faz isso, coloca uma margem, porque vai ficar melhor pro seu cliente, melhor para você, e você ganha ainda mais. Entendeu? Então, o que acontece? Aí a conversa vai longe. Foi uma mentoria praticamente mesmo que a gente trocou aqui. E aí eu passei para ele o contato da Nova Digital e da E-Casa. São dois fornecedores muito bons ali para esses produtos. O fato é que assim, esse é o nível de entrega que a gente tem dentro do projeto Agenda Cheia. Sim. É claro, eu faço isso para todos os alunos? Não dá. Mas tudo que a gente passou aqui foi o que esses alunos que a gente mostrou aqui fez. Exato. Cara, foi assim surreal mesmo. E eu tenho certeza que é o sonho de muitos eletricistas. Vender o serviço de 8.000 e depois vender ainda mais, que é o serviço de mais 4.000.
Ou seja, 12 mil aí nessa brincadeira. 12 mil. Pra entregar em 3 final de semana. Exato. 3 final de semana ele vai fazer a instalação completa de tudo lá. E o legal é que, como você falou, ele é CLT. Ou seja, ele tem um salário como CLT, que provavelmente já paga as contas. E isso aí entra como o plus, eu imagino, né? Óbvio. Com certeza. Com certeza. Na verdade, ele tá num projeto de virar chave. Uhum. Então ele tá ali no projeto onde ele tá fazendo, ele é SLT e está fazendo essa busca por serviços para ele fazer esse salto ali, né? Então teve bastante coisa sobre isso também que eu conversei com ele, não vou abrir aqui porque aí não tem autorização dele, mas ele tá no caminho certo. Sim. E tem algumas coisas que a gente acaba vendo durante o percurso ali que é importante. A gente comete muito erros no início, né? Uhum. Não que estou falando que seja o caso dele, mas todo mundo comete erros, ele também cometeu. Mas assim, o melhor momento de você fazer a coisa certa é quando você começa. Sim. E o segundo melhor momento? É agora. É agora. É agora. Então não importa o que passou daqui pra trás. O que importa é o que vai acontecer daqui pra frente. Sim. O passado não existe, o futuro não existe, só existe o presente, cara. Uhum. Né? O que eu faço agora é o que vai definir o que vai acontecer nos próximos passos. Sim. Então, passou e errou, cara, leite derramado a gente não chora. Serve como aprendizado. Sim. Mas o futuro a gente só consegue colocar um objetivo, uma meta. Mas o que a gente faz agora é que define. Sim. Então faz o que tem que ser feito. Inclusive, clica no link da descrição e se cadastra pro projeto Ainda Cheia, né? Sim. Não vacila com isso daí, não. Tem um detalhe importante. Você viu a quantidade de eletricistas que, durante o processo da aula 1, onde eu explico tudo sobre o mercado de prestação de serviço, de elétrica, óbvio, né? Você viu quantos que não tinham ainda uma conta do Google Minha Empresa? Tinha muitos. Você viu o que aconteceu com um deles? Eu não lembro o nome dele agora, me lembrei da história, mas eu não lembro o nome dele. Que ele não tinha, ele criou e conseguiu, de um dia pro outro, 12... Foram 12, né? Eu não lembro a quantidade, mas eu lembro que era de um dia pro outro. Menos de 24 horas. Menos de 24 horas ele conseguiu a aprovação do Google Minha Empresa e conseguiu 12 avaliações positivas de um dia pro outro. Uhum. E não é avaliações fake, né? Isso é um detalhe Exato. importante, né? Tanto é que eu tive que dar bronca no grupo dos alunos, porque tem um grupo de WhatsApp exclusivo dos alunos do Projeto Ainda Cheia. Uhum. A gente abre o grupo pra você trocar ideia. E aí a galera, não, vamos avaliar um outro aqui. Falei, não, parou. Isso aí não pode. Por vários motivos, o Google pode te banir. E outra, começar com uma mentira é mentira. Uhum. Pode impactar. Eu acredito muito em Deus. Então assim, você tem que jogar o jogo limpo e verdadeiro. Sim. Então, cara, não dá pra ficar fazendo avaliação fake, né? Mas o cara foi lá, fez o que tem que ser feito, aplicou as técnicas, mandou mensagem pra esse cliente e teve 12 avaliações de um dia pro outro. Sim. Cara, Isso ajuda muito o Google identificar que aquela conta é ativa e aí coloca entre os primeiros na primeira página. exato. Que aí é onde ele consegue mais clientes. E aí teve um negócio que eu falei naquela aula, acho que foi na segunda aula, ou terceira que ele falou esse resultado, e eu falei pra ele, cara, legal, ótimo, 12 é ótimo, só que ele falou que mandaria pra outros 20. Eu falei, não manda de uma vez agora, não manda de uma vez, manda 2, 3 por semana pra você ter avaliações todas as semanas. Perfeito. Porque se tiver tudo de uma vez, você gasta todas as suas balas, né? Suas fichas. Uhum. E é muito bom você ter avaliações todas as semanas. Sim. Porque mostra ali para o Google. Eu já tô dando aula. O que eu vou dar na aula no projeto Agenda Cheia? Vai lá para o projeto Agenda Cheia. É que no projeto tem isso e muito mais. Tem muito. Só sobre o Google já é muito mais. Exatamente. Principalmente na aula 3 lá, o que a gente fez ali, a avaliação que a gente fez do perfil de um dos alunos, né? Foi top demais aqui. Foi. Cara, é assim, é um projeto que a gente iniciou agora, que a gente reconfigurou, né? Exato. Mudou, ele é tá virando meio que um xodózinho nosso, né? Uhum. Junto com a imersão de montagem de painéis, mas eu já tô com saudade da turma atual, que vai encerrar hoje, para o próximo já também, Uhum. né? Bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Gabriel, que você ia perguntar?
Acho que não. Já tá aberto pra próxima turma? Tá aberto pra próxima turma, sim, né? Tá encerrando hoje a turma 1 e a turma 2 já tá aberta as inscrições pra você participar ao vivo com a gente em 4 aulas incríveis. Show. Então, bom, qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje? Meu despertar é exatamente a primeira pergunta que eu te fiz. Que tem muito curso aí na internet, não só de elétrica, de todas as áreas, que promete, mas a pessoa não tem resultado. Não tem os depoimentos dos alunos. Mas o nosso tem muitos. E muitos que tem resultado, mas não falam pra gente. Exato. O que a gente tem é só o que a galera veio e falou. Exato. Que falou e que a gente conseguiu captar ainda, né? Tipo, gravar o vídeo e tudo mais. Bom, eu acho que o meu despertar, ele tá alinhado em relação aos erros que a gente comete, né? Que às vezes desmotiva a gente. Mas o fato é que o que importa é o que você vai fazer agora. E se você não fizer agora, aí sim você pode ficar triste com você mesmo. Você teve a oportunidade de fazer agora e não fez. Porque o melhor momento foi o início. O segundo melhor momento é agora. Vai lá e faz. Então eu reforço para vocês aqui, clica no link da descrição ou em algum lugar aqui, se você estiver assistindo no Instagram, digita projeto aqui no vídeo e nos comentários, né? E participe da próxima turma do projeto Agenda Cheia. Conteúdo na prática, para execução, mas se você estiver pensando em se inscrever para não fazer, então não venha. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo episódio, na próxima quinta-feira. Até lá.